vocês? Eu sou o professor Clayton, professor de ciências, e nós já estamos começando mais uma aula sobre vacinas e sua importância. Mas primeiramente, o que são as vacinas? Vacina nada mais é do que você pegar fazer uma substância, né, em laboratório, é claro. Você pega o patógeno, seja vírus ou bactérias enfraquecidos ou mortos. Você faz a substância, né, a vacina, injeta na pessoa. O corpo da pessoa vai produzir anticorpos que vai combater a doença, ou seja, depois disso a pessoa não vai mais pegar a doença. A vacina ela vai proteger contra as doenças. Como foi que as vacinas surgiram, né? Qual a origem delas? A origem é bem antiga, data lá do século XVIII, quando o médico Edward Jenner ele começou a observar que algumas mulheres que ordenhavam vacas, né, elas começaram a adquirir uma espécie de varíola, só que uma varíola bem fraquinha, uma varíola bovina, que não tinha nada a ver com a varíola, nada a ver que eu digo com os sintomas, né? Os sintomas eram completamente diferentes da varíola normal, que a varíola normal foi uma doença extremamente mortal que matou milhões de pessoas pela história da humanidade, mas elas eram doenças parecidas, só que com sintomas completamente diferentes, né? Uma mortal e a outra bem simplesinha. E essas mulheres que adquiriam essa varíola bovina, ela não pegava a varíola normal, era como se fosse imune. Passava várias pessoas sendo contaminadas com essa doença e as mulheres não. Aí ele observou o quê? Que talvez essa doença ela imunizasse contra a varíola. Então o que ele fez? Ele pegou um pedacinho do pus, né, da ferida da mulher que tinha essa varíola bovina fraquinha. Pegou ela, colocou em uma criança, né? Ele pediu permissão, os pais deixaram, né? Criança. Aí colocou numa criança. Aí o que ocorreu com essa criança? Ela foi contaminada com a varíola bovina, só que essa varíola era fraquinha. Então a criança teve uns sintomas leves ali, mais ou menos durante 10 dias. Depois dos 10 dias ela estava completamente curada, não tinha mais nada. Aí foi o que ele fez depois. Ele foi lá em uma pessoa que tinha a varíola normal, doença extremamente mortal, muito mortal essa doença. Pegou uma parte do ferimento dela, uma raspa do ferimento dessa pessoa que tinha a varíola normal, colocou na criança. O que ocorreu? A criança não pegou a varíola. A criança estava imunizada contra a varíola. Então foi aí a descoberta da primeira vacina. Então a primeira vacina da humanidade foi curando, né, a varíola, doença mais mortal de todas. E o nome vacina ela vem do latim, que significa da vaca. Uma alusão porque essa vacina foi criada graças à variante, né, da varíola bovina, né? Da bovina, vaca, né? Por isso o nome vacina. Para as vaquinhas, né, ajudarem diretamente. Então, como é que funciona uma vacina, pessoal? É claro que aquele método que o Edward Jenner fez, ele não é mais utilizado hoje em dia, né? Graças a Deus. Hoje em dia é muito rigoroso para fazer uma vacina. Você tem vários processos, né? Você tem vários estágios. Primeiramente, você tem que fazer vários testes em laboratório para só depois começar testes em animais. Se esses testes foram satisfatórios, for seguro, é que vai ser testado em pessoas e só depois é que vai começar a imunização em massa, né? Começar a utilizar para a população no geral. Então é muito rigoroso e graças a esse processo tão rigoroso, a vacina ela é totalmente segura. Então você não vai morrer porque foi vacinado. Pelo contrário, você vai ser salvo, né? A vacina salva vidas, ela não mata ninguém. Não precisa ter medo de se vacinar. Existem alguns métodos hoje em dia para fazer vacina. O mais comum, né, o mais conhecido, é você pegar um patógeno morto, seja um vírus ou bactéria, né? Aí pega esse patógeno, ou ele morto, ou ele enfraquecido, ou então uma partezinha dele, faz a vacina e injeta na pessoa. O que é que vai ocorrer? Essa vacina ela não vai ser suficiente, esse pedacinho do patógeno não vai ser suficiente para que a pessoa adquira a doença. A pessoa não vai ficar doente. Mas ela vai ser o suficiente para que o corpo reconheça aquela substância, aquele patógeno, crie anticorpos e aí sim, quando você entrar em contato com a doença, você não vai ser mais contaminado porque você tem anticorpos para essa doença, né? Você está imunizado. Então é assim que as vacinas funcionam. E é muito importante você se vacinar porque é seguro e vai salvar a sua vida, né? Salvar a vida de muitas pessoas. Nós temos também a chamada imunidade de rebanho, que é muito conhecido, que é como? Algumas pessoas, geralmente quando tem campanha de vacinação, algumas pessoas não podem ser vacinadas, porque elas às vezes têm um grupo de risco. Então o que é que ocorre? Como elas não podem ser vacinadas, o ideal é que você vacine o máximo de pessoas possíveis, porque se uma população tiver muitas pessoas vacinadas e pouquinhas não vacinadas, as pessoas
poucas vão ser protegidas pela imunidade de rebanho, que é o quê? Se a maioria da população está vacinada, o vírus não vai circular, então o vírus não vai encontrar pessoas suscetíveis a adquirir essa doença, então o vírus não vai se espalhar, a doença, e aquelas pessoas poucas que não foram vacinadas, o vírus, né, a doença não vai chegar até elas, então elas vão ficar protegidas. Então nada mais é do que uma maioria vacinada protege da doença uma minoria que não foi vacinada. Então isso é a imunidade de rebanho. Então você não precisa vacinar toda a população para que uma doença seja erradicada, e sim vacinar a maioria, né, o máximo possível, até adquirir a imunidade de rebanho. E qual é a importância, né? As vacinas, elas são completamente seguras. Você pode ter no máximo às vezes uma febrezinha, coisinha bem levezinha, mas você não vai morrer, pelo contrário, vai salvar a sua vida, né? E as vacinas, elas servem hoje em dia para evitar o sarampo, a meningite, a coqueluche. No Brasil ela foi responsável pela erradicação, ou seja, o fim da varíola, doença mortal, e a poliomielite, que causa a paralisia infantil. Então, se não fosse as vacinas, né, várias pessoas estariam morrendo por causa dessas doenças. Então, se vacine, né? Não tenha medo, porque ela é muito importante. E quanto mais, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau, tchau!